Hoje nós vamos refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então a nossa prece de abertura, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão querido, que Ele possa nos abençoar nessa manhã alegre, tão bonita, ensolarada, que nós possamos estar abertos a todo o seu amor, a toda a sua misericórdia conosco, que nós possamos agradecer os nossos mentores, nossos amigos espirituais, que tão amorosamente nos protegem, nos intuem todos os momentos da nossa vida. Por tudo isto, Senhor, nós te agradecemos. Muito bem. Quando Jesus voltava de Betânia para Jerusalém junto com os seus discípulos, eles passaram pela figueira que havia secado até as raízes. E Pedro, ele disse a Jesus: "Olha, Rabi, a figueira que amaldiçoaste está seca." E Jesus respondeu: "Tende fé em Deus. Eu vos declaro essa verdade. Se alguém ordenar a este monte, levanta-te, joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crendo que se cumprirá a sua palavra, ele o conseguirá. Por isso eu vos declaro, tudo o que pedirdes em oração, crede que certamente o recebereis e vos será concedido." Essa passagem está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. E em Lucas, no capítulo 17, 18, Jesus conta como ele não perdia nenhuma oportunidade de deixar os seus ensinamentos. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, porque ele percebeu que entre as pessoas que estavam ali, algumas se sentiam justas e desprezavam os outros. Então esta oportunidade foi ricamente aproveitada por Jesus e ele contou essa parábola então. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: "Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo." O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: "Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador." Aí Jesus conclui: "Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado." Essa parábola está em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14. Na época de Jesus, haviam alguns requisitos que consideravam os homens justos. Então, aqueles que tinham aquelas características eram considerados justos. Então, por isso que Jesus fala que ele voltou para casa justificado. Ele voltou para casa como um homem justo, porque um dos requisitos daquele momento, daquela época, era a humildade. O publicano, ele foi humilde, enquanto que o fariseu se orgulhava de todas as qualidades que não eram necessariamente aquelas que determinavam a justiça, ser um homem justo. É como hoje, nós temos alguns critérios para que nós nos consideremos um homem de bem, né? Lá Kardec, ele coloca lá o homem de bem,
várias características que o homem de bem deve possuir. Naquela época era um justo. Então, a humildade era e hoje ainda continua sendo uma das maiores virtudes para que nós sejamos homens de bem e homens justos, que significam quase que a mesma coisa. Então, nessas duas passagens, Jesus deixa claro o caminho, o instrumento para que os nossos pedidos sejam atendidos. A prece, a oração. Então, tudo que nós pedimos em prece, em oração, como ele mesmo disse, se nós colocarmos o nosso coração e nós acreditarmos nas nossas palavras, tudo nos será concedido. Nós vamos ver o que é esse tudo, com certeza. Mas antes, vamos ver o que é uma prece, o que é uma oração. A prece é uma invocação. Nós invocamos através dela, nós nos colocamos em comunhão mental com o outro ser a quem nós nos dirigimos. Então, como nós fazemos uma prece a Jesus, nós nos colocamos em comunhão com Ele, comunhão mental, espiritual com Ele. E a prece, ela pode ter por objetivo glorificar, louvar, agradecer e pedir. Glorificar, louvar a Deus é reconhecer, é entender a infinita bondade de Deus para conosco. Deus nos criou por amor, todos igualmente. E Ele, a inteligência suprema, Ele tem todo o seu poder sobre todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Quando nós aceitamos, quando nós acreditamos, quando nós nos submetemos à criação de Deus, como criaturas de Deus, nós o estamos glorificando, nós o estamos louvando. Louvando hoje, por exemplo, a natureza, esse dia tão lindo, esse sol tão aconchegante, tão caloroso, né? Que nos faz sentir presente na criação, né? Que nos faz pertencer à criação de Deus, como criaturas de Deus, que criou esse universo para que nós pudéssemos aqui exercitar, aprender a amar, para chegarmos ao objetivo da nossa criação, que é sermos espíritos perfeitos. Agradecer. Então, agradecer a Deus, a Jesus, as oportunidades que nós temos tido nessa nossa encarnação e todas as oportunidades que nós tivemos de trabalhar o nosso progresso evolutivo, o nosso progresso espiritual, né? Nós temos a nossa natureza material, né? Vivendo nesse momento na matéria, nessa oportunidade de aprendizado, mas a nossa vida espiritual. Então, agradecer por essa oportunidade de estarmos hoje, nesse momento, nesse local, nessa situação que é importante para cada um de nós, que é necessário para cada um de nós. Outro dia, eu assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele contou um caso que disse ser verídico de um senhor italiano de 83 anos que foi acometido pela Covid. E ele foi para o hospital, ele foi entubado, né, para receber o oxigênio e passou 20 dias na UTI recebendo o oxigênio. Depois de 20 dias, ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu melhorar e até teve alta do hospital. Junto com a alta, veio a conta do hospital, que orçava em 500 euros por dia. Ele, olhando aquela conta, 500 euros por dia, 20 dias de UTI, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e o médico que o estava acompanhando
muito preocupado, atencioso, perguntou para ele: Senhor, o senhor está chorando porque o senhor não tem condição de pagar? O senhor não tem essa quantia para pagar o hospital? E ele parou e disse: não, eu tenho esse dinheiro. Eu estou chorando porque em 83 dias eu nunca agradeci a Deus o oxigênio que eu respiro todo dia. Então esse é um momento de gratidão, né? De agradecer o oxigênio, o ar que nós respiramos, que muitas vezes passa despercebido e que nós nem nos preocupamos com isso, porque nós nos preocupamos com o nosso momento presente, né? Com a nossa vida, com a nossa encarnação aqui presente. E pedir, orar pedindo. Nós podemos pedir por nós mesmos e por outrem, encarnados e desencarnados. Agora, para entender melhor essa ação da prece, né? Essa vibração, essa interação com aquele com quem nós queremos nos dirigir, nós precisamos entender um pouquinho a importância do pensamento, na transmissão do pensamento. Quando o ser chamado atende o nosso pedido, ou então quando o nosso pensamento chega até ele. Então nós fazemos uma invocação a Jesus. Jesus pode chegar até nós para nos atender, ou o nosso pensamento, o nosso sentimento amoroso vai chegar até Jesus. Para isso, nós também temos que entender que todos nós estamos encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no fluido universal, que é a matéria que preenche todos os espaços do universo. Então, nós não estamos soltos aleatoriamente, nós estamos imersos no fluido universal, que é uma matéria que preenche todo o espaço. Não há espaço vazio, não há nenhum espaço vazio no universo. Falando no nosso planeta, né, nós estamos então mergulhados nesse fluido universal. E esse fluido, atendendo o nosso pedido, o que impulsiona é a vontade, que é um atributo do Espírito. Então a vontade é um atributo do Espírito, pertence ao Espírito e que é o veículo do pensamento. Através da nossa vontade, nós estabelecemos uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o nosso pensamento. Então, essa nossa vontade de receber aquilo que nós, no momento, desejamos, ou melhor, precisamos, né? Essa corrente vai chegar até aqueles a quem nós estamos nos dirigindo, através do pensamento. E a força dessa corrente, o impulso dessa corrente vai estar diretamente ligado com o vigor do nosso pensamento e da nossa vontade. Por isso que a gente fala muito em trabalhar os nossos sentimentos, alimentar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque é através dos nossos sentimentos, através do nosso pensamento, que nós vamos interagir na prece ou em qualquer outro momento com a espiritualidade superior, com aqueles bons espíritos que vêm em nosso socorro no momento das nossas necessidades. Por isso então que a prece ela vai ser ouvida pelos espíritos bons, pelos bons espíritos, onde quer que eles estejam, Mas claro que a eficácia dessa prece ela vai estar subordinada à vontade de Deus, que é o único que pode tornar essa ação efetiva. Então, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe, antes do nosso pedido, Ele sabe o que é importante para nós, o que é útil para nós. Então, Ele vai tornar essa ação efetiva para
aquilo que nós temos necessidade. Então, é através da prece, dessa interação, dessa invocação, que nós trazemos os bons espíritos para perto de nós, para nos sustentarmos nos momentos de dificuldade, nos momentos de incertezas, nos momentos de fraqueza. Eles é que vão nos intuir, eles é que vão inspirar bons pensamentos, eles é que vão nos intuir boas resoluções. Muitas vezes nós achamos que tivemos um insight. Eu estou numa situação difícil, faço uma prece e de repente encontro a solução para aquela situação. Nossa, eu tive um insight, né? Na psicologia a gente chama de insight, mas na realidade são os bons espíritos a quem nós nos ligamos que nos intuem e que nos transmite esses bons pensamentos para nós resolvermos essas nossas dificuldades. Nesse momento da nossa encarnação, como eu disse, muitas vezes nós estamos preocupados só com o agora, só com o hoje, com a nossa natureza material. Nós esquecemos que nós temos uma natureza espiritual, que é a nossa verdadeira natureza. Nós somos espíritos imortais passando por um aprendizado, por um momento de aprendizado nessa encarnação, nesse mundo material. Então, é preciso que nós valorizemos a nossa natureza espiritual. A Leninha está dizendo que a prece deve ser revestida de humildade sincera. Sim, a prece deve sair do coração, deve vir do coração, como Jesus falou para Pedro, né? Se nós falarmos com o coração e com a convicção naquelas palavras que nós estamos dizendo, nós vamos conseguir realizar aquilo que desejamos. Então, a humildade é a virtude que nós precisamos ainda trabalhar, e ainda em muitas encarnações. É ilusório nós acharmos que nós vamos trabalhar todo o nosso orgulho numa encarnação só, né? No Evangelho há ali uma colocação de que o orgulho é a última imperfeição de que nós vamos ser libertos, né? Muito, muito importante. Ainda a Leninha, a prece... ela já falou. A prece deve ser revestida de humildade e não com orgulho, como o fariseu estava fazendo, se orgulhando daquilo que a gente faz, né? Então, na prece, nós precisamos levar a nossa submissão a Deus, aceitar aquilo que Ele prevê para nós. Muito importante lembrar que a palavra oração tem duas palavras, orar e ação. Então devemos fazer as preces pedindo forças para que as nossas ações tenham efeito e, se o que pedirmos estiver de acordo com os planos de Deus, se concretizará. Isso mesmo, Flávio, é o que nós acabamos de dizer, né? Deus sabe o que é importante para nós, Deus sabe o que é útil para nós. Então, Ele vai nos abençoar com a realização desse nosso pedido, se for necessário, importante para nós. Então, muitas vezes, né, voltando à importância que nós temos dado à nossa natureza material, à nossa vivência atual, à nossa vivência na matéria, esquecendo de lado a nossa natureza espiritual, nós às vezes esquecemos que as nossas dificuldades são resultados das infrações às leis divinas, das nossas infrações às leis divinas, que se nós observássemos totalmente, nós seríamos felizes, nós teríamos a vida necessária para a vida espiritual, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Como? Por que como que nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades?
algumas situações que eu coloquei para que a gente pensasse junto. Por exemplo, se nós não desejássemos, se nós não quiséssemos tudo além daquilo que nos satisfaz, as nossas necessidades, nós não teríamos as doenças, que são as consequências dos excessos e das dificuldades que elas ocasionam. Acontece que nós não nos satisfazemos só com em realizar ou só em obter aquilo que nos é necessário. Nós queremos sempre mais. E todo excesso para mais traz desconforto, traz desequilíbrio, traz desarmonia. E dependendo do tempo em que essas desarmonias acontecem, dependendo da intensidade que nós alimentamos essas desarmonias, elas vão se refletindo no nosso corpo físico. Então, através das doenças, através das enfermidades, né? Então, é ter cuidado com aquilo que a gente pede, com o excesso que nós estamos pedindo. Ah, mas eu não posso ter um conforto, Sim, nós estamos nesse momento vivendo uma vida material e devemos viver como seres nesse mundo. Então, absorvendo, utilizando, usufruindo de todas as possibilidades que o mundo material nos oferece, sem, no entanto, ter aquela ambição desmedida para ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então aí o equilíbrio é a nossa saúde física e espiritual. Aí eu coloquei, já falei, né? Se colocássemos limites à nossa ambição, nós não teríamos a ruína. Tantas ruínas acontecem, tantos desmoronamentos acontecem por conta da ambição. Né? Nós queremos sempre mais, pedimos sempre mais, sempre mais, sempre mais, e como não é da nossa necessidade, como não é útil para nós e como a ruína naquele momento pode ser um bem maior para que nós possamos trabalhar os nossos sentimentos, refletir nas nossas atitudes, pode ser um instrumento que vai nos levar ao equilíbrio, à harmonia. Então, é importante que nós tenhamos sim ambição. Nós não podemos ser acomodados, né? Mas nós precisamos ter uma ambição razoável, equilibrada, sem trazer prejuízo para nós mesmos, porque vai trazer prejuízo primeiramente só para nós, arruinando a nossa matéria física e a nossa matéria perispiritual também. Então é importante a gente repensar naquilo que nós pedimos, naqueles desejos que nós queremos satisfeitos. É importante que nós tenhamos essa parada, esse momento para refletir exatamente no que nós estamos pedindo, né? Outro ponto que eu coloquei seria, se nós não quiséssemos galgar degraus na nossa vida além dos nossos limites, porque aí nós não teríamos medo de cair. Então, muitas vezes, um status social elevado, um status material, um status financeiro muito elevado pode nos trazer o medo de amanhã. Nossa, hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter. E se eu não tiver amanhã? Então, essa preocupação vai nos trazer desequilíbrio, desarmonia. Então, mais uma vez, equilibrar aquilo que nós podemos conquistar, né? Aquilo que nós conquistamos para nossa melhoria da nossa família, dos nossos queridos, daqueles a quem nós podemos ajudar. Aí também, se nós formos humildes, nós não sofreremos as decepções do orgulho ferido. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos por conta do nosso orgulho ferido.
Então, se nós trabalharmos a humildade, se os nossos pedidos forem humildes, como foi do publicano, nós seremos atendidos e não nos decepcionaremos e não sofreremos com a decepção, né? Com aquela coisa que a gente coloca, né? Me passou a palavra, aquela expectativa que a gente coloca no outro, né? E que o nosso orgulho fala mais alto. E que não acontecendo, o nosso orgulho ferido nos traz as decepções. Todas as nossas decepções são resultados das expectativas excessivas que nós colocamos no outro. Quando nós precisamos trabalhar em nós a humildade, a serenidade. A Gabriela está dizendo, ajudar-te e o céu te ajudará. Perfeito, exatamente isso. Nós nos ajudando, nós nos preocupando conosco, com a nossa vivência material e espiritual em paralelo. Não é assim, até os 60 anos eu vou me preocupar com a minha vida material. Então eu vou angariar, vou me aposentar e aí a partir daí eu vou me preocupar com a minha vida espiritual. Não é bem por aí. Nós, às vezes, optamos por esse caminho, mas a gente pode perfeitamente trabalhar os dois momentos em conjunto. Né? O nosso momento espiritual e o nosso momento espiritual. E aí também eu coloquei que se nós praticarmos a lei da caridade, nós não seremos invejosos, nós não seremos ciumentos e nós vamos evitar muitas discórdias. Muitas discórdias familiares, muitas discórdias profissionais, muitas discórdias entre amigos acontecem por falta de caridade, por nós não entendermos o outro naquela maneira que ele é. Né? Nós queremos que ele seja aquilo que nós queremos que ele seja. E o exercício da caridade é aceitar o outro nas suas dificuldades, nas suas imperfeições, assim como nós queremos ser aceitos, ser entendidos nas nossas dificuldades também. Bom dia, querida, tudo bom? E aí, por último, eu coloquei que se nós não fizermos mal a ninguém, nós não vamos ter medo da vingança. Muitas vezes, nós, às vezes até inconscientemente, nós temos medo do que vai nos acontecer, né? Da vingança que alguém pode ter para conosco, quando nós temos consciência do mal que praticamos. Então, sempre a preocupação é fazer para o outro aquilo que a gente quer que façam para a gente. Porque aí nós não vamos ter ninguém querendo ser ressarcido daquele mal que nós praticamos. Nem nessa encarnação, nem nesse momento encarnatório, nem no plano espiritual. Porque nós sabemos que nós no plano espiritual somos continuidade do que nós somos agora. Ninguém vai virar um santo de uma hora para outra. Não é porque desencarna que nós modificamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Se nós não quisermos modificar enquanto encarnados, enquanto no aprendizado. Então aqui a prece, ela tem o efeito de evocar a inspiração dos bons espíritos e pedir forças para que nós possamos resistir às tentações. Nós solicitamos os bons conselhos e colocamos em prática, mas nós temos a liberdade de escolher se a gente quer praticar ou não. Né? Deus nos deu a liberdade de escolha para que nós tenhamos a responsabilidade dos nossos atos e o mérito dessa escolha. Então o Ricardo está colocando que o orgulho e o egoísmo são os sentimentos que originam todas as dores do espírito. É preciso combatê-los com humildade e a caridade. Perfeito, Ricardo. Você complementa sempre
Muito bem. Então, Deus nos deu a liberdade de escolha para que nós possamos escolher entre o bem e o mal, e aquilo que é quando nós pedimos com fervor, quando nós pedimos com o coração, né? Com todo o nosso sentimento. Pedi e obtereis. O que Deus nos concederá quando nós dirigirmos a Ele com confiança? Também não adianta a gente pedir a Deus sem nos entregarmos à sua vontade, né? Nós fazemos os nossos pedidos, mas confiamos que nós vamos receber dele aquilo que for importante, que for necessário para nós. Então, o que ele vai nos dar? Ele vai nos dar a coragem, a paciência, a resignação. Ele vai nos dar os meios para que nós possamos sair das dificuldades com a ajuda dos bons espíritos, né? Que intervêm, a quem nós nos dirigimos, mas deixando que o mérito da ação seja nossa. Então, os espíritos nos intuem, mas eles deixam que nós tenhamos o mérito das nossas ações. É muito mais gratificante e vai ser muito mais importante no nosso progresso espiritual, na nossa evolução espiritual, sermos os causadores da nossa evolução. Nós construímos o nosso progresso evolutivo, agindo na humildade, na caridade, respeitando as leis divinas. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele sabe que nós vamos chegar à perfeição. Ele sabe que nós vamos tropeçar, mas que nós vamos ter todos os instrumentos necessários para chegarmos até a perfeição, que é o objetivo da nossa encarnação. Renunciar à prece, achar que a gente não precisa pedir, que a gente não precisa agradecer, que a gente não precisa louvar, é desconhecer a bondade divina. Deus é infinitamente bom e justo, e Ele recompensa a nossa intenção, o nosso devotamento e a nossa fé. É por isso que a nossa oração, a nossa prece tem que ser com fervor e com confiança, que só um sentimento pode imprimir. Se nós não sentirmos essa força, essa confiança em Deus ou aquele a quem nós invocamos, nós não vamos realmente estar abertos a receber toda a inspiração e toda aquilo que nós desejamos, receber de volta aquilo que nós desejamos. A partir do momento que nós clamamos a misericórdia de Deus, Ele nos ouve e nos envia a esperança. A esperança, né? A esperança em dias melhores. Nós estamos vivendo hoje momentos difíceis, na saúde, na educação, né, na economia, mas nós temos a esperança de que nós vamos conquistar, nós vamos conseguir a transformação, a resolução, a solução de todos esses problemas, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos toda a espiritualidade e, mais que isso, Jesus, que veio pessoalmente para nos mostrar o caminho, que veio pessoalmente nos ensinar o caminho do amor, e temos toda a misericórdia de Deus. Só que quando nós infringimos essas leis divinas, a reparação só não basta. Não é só necessário reparar, mas pela nossa vontade nós vamos querer fazer o bem em reparação ao mal que nós fizemos. Então, ter só a vontade de reparar aquilo que nós infringimos não basta. Ter só o desejo de não basta. É preciso ter a ação, é preciso fazer, é preciso
colocar em ação tudo aquilo que nós temos consciência de que precisamos modificar em nós. O que nós precisamos modificar em nós? Sempre os nossos sentimentos, tão necessários no momento atual da nossa evolução. Nós já temos o conhecimento, nós já sabemos que é preciso trabalhar sentimentos elevados, pensamentos positivos, para que nós tenhamos esse acesso aos bons espíritos, à espiritualidade superior. Nós já encontramos o caminho, nós já temos o caminho, que é o Evangelho. Nós já temos aqui o caminho trazido por Jesus. O que é preciso? Colocar em prática, vivenciar esses ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, começando pelas pequenas coisas. Nós não vamos modificar sentimentos mais intensos, sentimentos mais arraigados no nosso espírito. Nós vamos começar pelos mais fáceis de serem trabalhados, né? Olhar o outro, respeitar o outro, amar o outro, começando no nosso ambiente familiar, que é o nosso círculo menor e que é mais fácil. Hoje, com a pandemia, nós ficamos por 8, 9 meses, quase que 24 horas, confinados. Excelente oportunidade para que nós tenhamos trabalhado a paciência uns com os outros, o entendimento em que cada um de nós estamos num estágio evolutivo diferenciado, próximos uns dos outros, mas cada um com as suas necessidades. Importante período para que nós tenhamos tido a tolerância, tolerar as dificuldades do outro, para que nós possamos também ter tido a tolerância para com as nossas dificuldades. Então, esse foi um momento de trabalhar esses sentimentos mais nobres, mais elevados, mas desde que não fiquem restritos só a esse momento, né? Então, esse momento de dificuldade, nós conseguimos, nós nos esforçamos para trabalhar esses sentimentos. A partir do momento que vai ser tudo voltar ao novo normal, nós vamos esquecer esse trabalho que nós tivemos, essas virtudes que nós alimentamos. O núcleo familiar nem sempre é o mais fácil, mas é o nosso compromisso. É o que está mais próximo de nós, é que são as nossas necessidades, é aquilo a quem nós nos comprometemos. E o importante é que nós façamos a nossa parte. A parte do outro é responsabilidade do outro, mesmo no núcleo familiar. Mesmo no núcleo familiar, que é o menor círculo, onde há o nosso comprometimento, há a nossa oportunidade de crescimento, mas nós vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes, não pelas atitudes dos outros. Então, é importante que nós não nos aflijamos se nós não conseguimos, se nós não conseguimos fazer com que o outro pense, entenda, conheça aquilo que nós já entendemos, já conhecemos, já sentimos. Cada um de nós é um. Isso não pode trazer sentimento de frustração, sentimento de culpa, remorso por não ter conseguido. Nós estamos nesse momento, nessas dificuldades, fazendo o melhor de nós, dando tudo aquilo que nós temos já em construção em nós. E nós não somos responsáveis pela construção do outro. Nós podemos ajudá-lo, sim. Nós podemos dar a mão, mostrar o caminho, estar ali, nunca jogar a toalha. Mas responsabilidade a gente não pode ter. Malu, seria lícimos pedir a Deus para nos livrarmos das vicissitudes, sabendo que esse é um mundo de provas e que elas farão parte das nossas vidas? Posso responder daqui a pouquinho? Porque está dentro do conteúdo, tá bom?
A Sônia responde para Kelly: é assim mesmo, é o núcleo que nos acompanhará por toda essa encarnação, por todo o período necessário, para que nós estejamos juntos nessa. Às vezes não é por toda a encarnação, necessariamente não é por toda a encarnação. Às vezes é por um período. Nós completamos um ciclo e nos abrimos para outros. Muito bem. Então, Kardec ele diz que a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta e que a duração do castigo é indeterminada, não tem tempo prescrito, mas está diretamente ligado com o arrependimento e o seu retorno do bem. Então, pedi e obtereis. O que pedir? O senhor Monod, que era um pastor protestante, numa mensagem no livro, ao livro que consta no Livro dos Espíritos, de Paris, de 1862, ele nos aconselha a orar e ao que pedir, né? Ele diz que a prece deve encerrar um pedido das graças que nós temos necessidade, mas necessidades reais. Que é inútil pedir ao Senhor que abrevie as nossas provas, que nos dê alegrias e riquezas. Por quê? Marco, está aqui sua resposta. Por quê? No mundo de provas e expiações, nós vamos aprender pela dor. Se não é pelo amor, é pela dor. Nós vamos aprender a amar, aprender a fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam para nós através das dificuldades. Muitas vezes, como nós já vimos, todas as nossas dificuldades são causadas pelas nossas infrações às leis divinas. Então, não adianta a gente pedir a Deus que modifique a lei. Ele até poderia, se ele quisesse, mas como elas são leis perfeitas, não há necessidade. Ele não vai fazer porque ele não privilegia nenhuma das suas criaturas. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é nossa dificuldade, que é um mal para nós, na realidade é o bem. É um instrumento que vai fazer com que nós sejamos melhores, com que nós construamos o nosso progresso evolutivo. Então, as nossas dificuldades financeiras, as nossas dificuldades de saúde, as nossas dificuldades profissionais, todas as dificuldades que nós possamos estar passando ou que já passamos, são sempre para a nossa melhoria espiritual. É para o nosso espírito, é para a melhoria do nosso espírito. Né? Então, eu me lembro que o seu... esqueci o nome dele. Marido da Vilma. Ele trabalhava com a irmã Josefa. E às vezes as pessoas atendidas eram pessoas em câncer terminal. E a irmã Josefa colocando para eles, né, usava: nossa, mas que beleza, mas que coisa boa, mas que bom que esse problema fez para você. E eles, naquela época, havia a interação de Dona Silvia com a irmã, representando a irmã Josefa, e eles perguntavam, eles diziam: mas irmã, a pessoa está no final, está num estágio terminal, como que você pode dizer que é um bem, que coisa boa, que bonito, que ela gostava de usar, né, Maria Olívia? Que coisa, como está bonito. Então ela dizia: é que vocês só veem o corpo material, nós vemos o corpo espiritual. Então, muitas das nossas enfermidades que hoje nós, às vezes, nos colocamos revoltados, que nós nos revoltamos, é para o nosso bem espiritual. Não sei se eu respondi. Então, ele diz que é inútil, que nós devemos pedir os bens duradouros, né? Os bens duradouros e muito mais preciosos, que são a paciência, a resignação, a fé,
que vão trabalhar o nosso progresso espiritual. E, em consequência, nós vamos receber uma torrente de graças e consolações. Então, quando nós sofremos com resignação, força e coragem, nós passamos o bem sofrer, como diz o Evangelho, há o mal sofrer e o bem sofrer. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Bem sofrer é aquele sofrimento sereno, tranquilo, resignado, entendendo o porquê desse momento, dessa situação que nós estamos vivenciando. O próprio Jesus nos ensinou a orar, quando ele deixou o símbolo da maior das orações, da maior das preces, que foi o Pai Nosso. Ali ele resume todos os deveres, os nossos deveres para com Deus, para com nós mesmos e para com o outro. Uma profissão de fé, num ato de adoração, de submissão e o pedido das coisas necessárias à nossa vida. Mas muitas vezes, por causa da sua simplicidade, nós achamos que a eficácia da prece está no número de repetições, sem nos dirigir o pensamento para as explicações que cada uma das suas partes tem. Então nós achamos que repetir o Pai Nosso várias vezes vai ter a força que nós precisamos para receber as nossas, aquilo que nós desejamos, as bênçãos que nós desejamos. Quando na realidade a oração é simples, é muito simples, mas que ela enseja, que ela tem dentro dela um significado muito intenso. Quando nós falamos Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos louvando a Deus. Nós estamos reconhecendo o seu poder, a sua bondade, a harmonia do universo que ele criou para que nós tenhamos condição de evoluirmos, né? Quando nós falamos, venha o vosso reino, né? O reino de Deus é o universo. O reino de Deus é o universo, com todas as suas leis sábias, perfeitas e imutáveis, né? Se nós as colocarmos em prática, a terra vai ser o reino de Deus de felicidade. Então é preciso que a humanidade possa exercitar, colocar em prática as leis de Deus, para que nós tenhamos o seu reino de amor, de paz, de serenidade que a gente tanto anseia, né? E não adianta a gente alegar ignorância, porque as leis divinas estão impressas na nossa consciência. Então, num momento determinado, elas vão estar no nosso consciente. Às vezes pode estar adormecida lá no nosso inconsciente, por nós não queremos acessar. Mas nós sempre vamos tê-las na nossa consciência. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é exatamente isso. É observar as suas leis, é se submeter a elas, né? Sabendo que Deus é a fonte da sabedoria, fonte da inteligência suprema. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Mas a nossa humildade, o trabalho da nossa evolução faz com que nós nos dirigimos a Ele pedindo aquilo que nós temos necessidade. São só dificuldades, porque ainda nos faltam recursos íntimos para vivê-las. Aprender a superá-las é evoluir, para quando elas nos revisitem, não sejam encaradas mais como dificuldades.
serão ocorrências mais corriqueiras. Isso é evolução. Exato, nós vamos estar sempre colocados nas mesmas circunstâncias do aprendizado, até que tenhamos aprendido. Então, hoje é numa circunstância, amanhã a mesma dificuldade que nós não aprendemos vai ser nos apresentada de outra maneira, com outra circunstância, até que nós tenhamos incorporado em nós aquela vivência e não ocorremos mais em erro. Dai-nos o pão de cada dia. Antes de lamentarmos o que nós temos recebido, vamos nos perguntar, né? Nós recebemos a resposta das nossas atitudes, porque Deus nos deu a inteligência para que nós possamos sair dessas dificuldades e depende de nós, mas através do trabalho, do esforço e do trabalho. Nós temos inteligência para nos libertarmos das dificuldades, não de braços cruzados, mas atirando-nos à ação no bem, né? Atirando-nos à ação na caridade. É o trabalho no bem, é o trabalho. Nada vai nos modificar sem esforço e vontade. Nós precisamos do esforço e da vontade para modificar em nós as nossas tendências inadequadas. Perdoar as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem de modificar em nós os sentimentos mais densos, né? A mágoa, o ressentimento, o ódio, né? O rancor, e que vai ser através da caridade, que consiste não só em assistir o semelhante naquilo que ele tem necessidade, mas caridade também no esquecimento e no perdão. O perdão é a nossa maior ferramenta de crescimento. O perdão alivia a nós. O perdão não faz bem para o outro, a quem nós damos o perdão. O perdão alivia a nossa consciência. O perdão nos estimula, nos fortalece, nos enriquece. Então é importante que nós, toda noite, como fazia Santo Agostinho, né, com o nosso travesseiro, faz um retrospecto da nossa vida, né, do nosso dia. O que nós podemos ser melhores? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer de melhor, né? O que nós temos dificuldade e não conseguimos, vamos nos esforçar para. Às vezes, essas dificuldades serão sanadas mais para frente, daqui a um tempo maior, mas que se nós tivermos a paciência, a serenidade de vivenciá-las, né, nós vamos chegar até lá. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Que nós tenhamos força e resistência para resistir às tentações dos espíritos infelizes, aqueles que nós atraímos para nós por afinidade, por conta dos nossos vícios, né? Como ainda nós somos espíritos imperfeitos, a causa primária do mal está em nós mesmos, nas nossas tendências viciosas. Então, trabalhar, detectar em nós, conhecer em nós aquilo que a gente precisa modificar, vai nos livrar da tentação dos espíritos infelizes que são trazidos por nós por afinidade. Às vezes nem para nos causar mal, mas porque eles vão se sentir confortavelmente instalados no nosso campo vibratório. Porque nós vibramos nessa sintonia que eles precisam. Nós vibramos essas energias que eles ainda precisam. Então, trabalhar os sentimentos, trabalhar o perdão, trabalhar a resignação, a coragem, vai nos fazer ligar aos espíritos benfeitores. Assim seja, né? Que os nossos desejos possam ser atendidos, mas nós nos inclinamos diante do Senhor, que só deseja o nosso bem.
Nós pedimos, mas nós aceitamos aquilo que é para o nosso benefício, aquilo que é para o nosso crescimento espiritual. É claro que não é preciso recitar o Pai Nosso com todas essas colocações, que está lá no Livro dos Espíritos, na coletânea de preces colocada por Kardec. Mas é importante que ela não seja dita mecanicamente. Então nós recitamos o Pai Nosso, uma oração, uma prece simples, deixada por Jesus, com o pensamento no que nós vamos fazer daqui a pouco, com o pensamento do que aconteceu ontem, com a preocupação do que vai acontecer amanhã. Pedi e obtereis tudo o que for necessário à nossa evolução, fortalecendo esse momento de aprendizado no mundo material que nós estamos. Que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades que essa nossa atual reencarnação nos proporciona. Que nós saibamos estar atentos, orai e vigiar, atentos às oportunidades de melhoria, de modificar as nossas tendências, de modificar os nossos sentimentos. Tudo bem? Dá licença. Não tem mais nenhuma colocação? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o capítulo Pedi e Obtereis. Então, vamos pedir aquilo que é necessário para o nosso momento espiritual. Claro que, em consequência, nós vamos ser abençoados com aquilo que nós precisamos materialmente, mas sempre lembrando que as dificuldades materiais são instrumentos de crescimento. Então, nós não vamos pedir a Deus para tirar as nossas dificuldades, para mudar, para que nós tenhamos um momento, uma vida feliz aqui. A felicidade está dentro de nós, quando nós aceitamos aquilo que nós temos para o nosso bem. Então eu queria deixar como prece final uma prece de Emmanuel, Oração Nossa, do livro Meditações Diárias, psicografado pelo Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem esquecer a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar com os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos que nos façam. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Viva Jesus, para sempre. Viva Jesus.